Hoje tem um convite para nós fazermos um caminho na direção da história de como o conceito de ciência foi ganhando o lugar que ele hoje tem. Eu gostaria de começar compartilhando uma experiência que tive há algum tempo do Doni, um cachorro tigrado maravilhoso que está com a gente. Senta do meu lado, me olha e eu tive a clara sensação, não tinha a clara sensação, era óbvio que ele estava pedindo alguma coisa, né? E eu comecei a aproveitar essas situações, porque ele começou a fazer isso muito. Ele estava morando só eu e ele, naquele momento, em casa, e ele começava a chegar perto de mim, do meu lado, sentava, me olhava fixamente e ficava me olhando. E eu comecei a explorar esse canal intuitivo, né, de tentar sentir e perceber o que é que ele estava precisando. E eu comecei a fazer experimentos e comecei a acertar isso. E eu começo contando essa história porque eu tenho absoluta certeza que todos, ou todas, ou quase todos aqui, já tiveram experiências similares, né? Essa imagem, muitos aqui, quem tem cachorro em casa, já deve ter passado por ela. Num outro cenário, que é esse projeto de banho de floresta no Parque da Água Mineral, é uma atividade que nós oferecemos gratuitamente no Parque da Água Mineral em Brasília. É um pool de várias instituições. Hoje, inclusive, somos brindados por uma presença de uma das parceiras, que é guia de banho de floresta também, a Mariane. E nesse lugar, da Água Mineral, eventualmente a gente percebe como, em certos momentos especiais, os animais se aproximam. Eu tenho muito claro na minha mente uma sequência de semanas em que um laranjeira, um passarinho, se aproximava da gente na hora que ficávamos em grupo para a partilha final, e ele sempre chegava perto para ver o que estava acontecendo, sem medo, até porque estávamos todos completamente integrados ali, né? E isso tudo me fala, e fala para todos nós, da psique animal, da consciência animal, do modo de sentir, de perceber, de entender a realidade que os animais têm. Eu queria também lembrar que essa é uma das primeiras experiências da nossa espécie. Eu pus aqui uma imagem rupestre típica, bastante conhecida, e que nos remete à ideia de que os nossos ancestrais viviam em cenários naturais acompanhados por espécies, diferentes espécies. Então vocês podem visualizar como seria para um ser humano há 200 mil anos atrás acordar talvez numa caverna ou embaixo de uma árvore e olhar para o horizonte e ver bandos de antílopes pré-históricos ou mamutes, pássaros enormes passando em cima, ou seja, um modo de existir completamente em sintonia com os parceiros evolutivos não humanos que sempre estiveram na nossa história, né? E esses ancestrais acabaram, dentro das suas mitologias, honrando esse vínculo que tinham com... Eu gostaria de definir logo, né, antes de a gente começar e avançar no tema, a expressão senciência, a capacidade de ter sensações e sentimentos subjetivos, em contraposição ao que a gente poderia chamar de uma consciência reflexiva, que já tem a ver com a capacidade de antecipar o futuro, planejar, trabalhar com símbolos que vão permitindo uma sofisticação um pouco maior do processo cognitivo. Mas a ciência, ela hoje é um tema que nos interessa olhar, e ela tem toda uma história, desde o seu reconhecimento
como, por exemplo, no caso dos nossos ancestrais, como mais recentemente na nossa história, inclusive a sua negação, com efeitos econômicos bastante significativos. Um ponto muito importante na história da ciência foi o reconhecimento dela, que veio em 2012, por meio de uma declaração, num evento na Universidade de Cambridge, em que grandes cientistas estavam ali. Hawkins estava lá, e foi liberado esse documento que trazia frases como essa: o peso das evidências indica que os humanos não são únicos em possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Né? A ideia é que a consciência não é uma exclusividade do cérebro humano. Vertebrados, e inclusive alguns invertebrados, provavelmente têm experiências subjetivas. Esse é um marco muito importante na história do reconhecimento da sensibilidade dos animais. Né? Mas a história ela é maior. Aqui eu trago algumas imagens que vão mostrando a diferença entre diferentes tipos de cérebro de várias espécies, né? E uma comparação com o cérebro da nossa espécie. Vocês vejam o tamanho aqui do neocórtex, que é associado à consciência reflexiva, mas as outras estruturas cerebrais, como o sistema límbico, o sistema reptiliano, nós compartilhamos com todos os seres. E eles têm córtex também, o que permite uma elaboração do que eles estão percebendo na realidade. Né? Isso significa que quando o estímulo interno entra em nocicepção, que é a reação orgânica ao estímulo, vão surgindo essas duas vias, primeiro o reflexo espinhal, quando a resposta motora é automática, e o processamento ascendente, que é o tronco encefálico, o tálamo, e que depois vai para o sistema límbico, para a experiência afetiva da dor, a senciência, que é o reconhecimento de que eu sinto isso, e memórias e aprendizados associados à experiência. No entanto, a ideia da senciência ela é muito antiga. Quem aqui já estudou budismo e convive com budistas sabe que essa expressão compaixão por todos os seres sencientes é uma ideia corrente na filosofia budista. Né? Ela não estava ainda presente no universo da ciência, mas já estava nas tradições meditativas. Né? Aqui eu coloquei uma figura que eu acho muito especial, que é o Lama Yeshe, um dos grandes inspirados mestres do budismo tibetano. E essa ideia do reconhecimento da identidade, do funcionamento psíquico das outras espécies, ela é bastante antiga. Né? Ela é bastante antiga. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma comunidade Yanomami, duas comunidades Yanomami. Né? Lá pude conversar com pessoas que eram do clã do macaco e tinha também gente do clã da cobra. Né? E para entender melhor como é que funciona, como é que eles experimentam a relação com os não-humanos, a primeira coisa ali é que para eles os animais são vistos como humanos de outros tempos. Né? E, portanto, é fluida essa relação entre um corpo animal e um corpo humano. Né? Isso traz consequências práticas para a visão de mundo e para a maneira dos Yanomamis olharem para os animais. Né? Por exemplo, a caça exige rituais e exige restrições. Um pajé Yanomami nos contou que quando chega a época da pesca de uma determinada espécie, antes da pesca, ele entra num estado de êxtase, um estado xamânico, e ele procura o que ele chamou de o dono do peixe. E foi falar com o dono do peixe, pedindo autorização para a pesca. E, curiosamente, ele comenta também nessa conversa que teve conosco,
que o dono dos peixes cooperava, mas que não queria que ele comesse. Ele não podia comer a carne do peixe, né? Algumas espécies também não podem ser caçadas em certos períodos, e o excesso de caça é considerado o excesso de caça é considerado uma ofensa espiritual, né? Isso se insere dentro do que o Viveiro de Castro chama de perspectiva ameríndia, né? Olhar a realidade pela perspectiva dos outros povos, saindo da perspectiva dominante da cultura antropocêntrica colonial que nos influencia profundamente, né? Então, essa perspectiva ameríndia, ela sugere visões como os animais se veem como pessoas. Aqui é uma perspectiva que integra olhares de muitas culturas, né? Há uma relação, né? Os animais se veem como seres, como pessoas. Cada espécie tem sua própria cultura, seu próprio modo de existir, como se faz dentro da natureza. E o que diferencia os humanos e os animais é o corpo e não a alma, né? Nos meus trabalhos de ecopsicologia, eu frequentemente abria os trabalhos com um filme do Kurosawa, Akira Kurosawa, chamado Dersu Uzala. Vocês já viram esse filme? Dersu Uzala. Nesse filme, o Dersu Uzala, ele se refere ao texugo, ao tigre, aos animais daquilo lá como a pessoa texugo. Quando ele estava na fogueira, ele chamava de a pessoa fogo, a pessoa sol, a pessoa lua. Essa ideia da personificação, no sentido de reconhecimento de uma identidade existencial nos seres das outras espécies, faz parte do sentimento dessa fase da nossa história, esse lado da nossa história, esse modo de perceber a vida, né? Mas isso não acontece só aqui na Amazônia. Eu trouxe os Yanomamis, poderia ter trazido os Guarani, os Tucano, né? E muitos outros, porque isso que o Viveiro de Castro traz sobre o perspectivismo, ele realmente é comum a essas comunidades centradas na relação com a Terra, né? Por exemplo, trago aqui os Lakotas. Os índios Lakotas, que têm uma expressão que eu gosto muito e uso bastante, que é Mitakuye Oya, todas as minhas relações, ou todas as nossas relações. O que se refere ao fato de que nós somos seres de relações e que precisamos honrar todas as nossas relações, não apenas com as pessoas, mas as relações com todas as outras espécies. Então, para eles, humanos, animais, plantas, rios e montanhas são parentes dentro de uma grande comunidade de vida. Esse modo de olhar para a realidade em que as forças da natureza e as outras espécies convivem dentro de uma grande família de vida e consciência, né? Quando alguém olha para a realidade sob essa perspectiva, a experiência é muito diferente da experiência que nós temos no nosso dia a dia, na cultura capitalista ocidental, né? Vamos explorar isso um pouco mais. Quando um animal era caçado, agradecimentos e orações eram feitos. Todo o animal era utilizado, a carne, a pele, os ossos. Caçar sem necessidade era considerado espiritualmente errado, né? Para eles, um dos animais mais importantes, um animal realmente sagrado, é o bisão, né? O bisão, símbolo de força, né? E de uma presença, né, quase espiritual para eles, né? Mas também não fica só nos povos da América do Sul e do Norte. Se a gente for lá para cima, para o Ártico, a gente vai ver que entre os Inuits, animais como focas e baleias, olha como eles compreendem a coisa, eram vistos como seres conscientes que escolhiam se oferecer aos caçadores dignos. Algo parecido acontece também em tradições aqui da América, né? No sentido de que depois que se faz o acordo espiritual com o dono
do peixe ou de outra espécie, né? A autorização está dada e cria um vínculo do caçador ou do pescador com aquele ser que de alguma maneira vai se oferecer, né? Então, eles dizem, caçar com arrogância faria os animais desaparecerem. Certos rituais garantiam respeito à alma do animal. Ossos muitas vezes eram devolvidos ao mar para permitir renascimento espiritual do animal. E essa cosmologia criava, obviamente, uma ética ecológica de reciprocidade, né? Nos povos orientais, isso também está presente, mas se modifica de alguma maneira. No hinduísmo, por exemplo, muitos animais são também associados a divindades. Então, a vaca originalmente era um símbolo de generosidade. O macaco estava associado ao Hanuman, uma divindade, né? Eu pus a imagem de Ganesha, que tem uma cabeça de elefante. E a cobra, né? A cobra, que é um animal impactante, né? Associado também à vida e morte, estava associado a Shiva, que é um deus da regeneração. A vaca foi se tornando particularmente protegida durante os milênios na Índia, e ela era vista como um símbolo da grande mãe, um símbolo materno, um símbolo da generosidade da vida, né? Agora, a Índia é um dos maiores produtores de proteína animal. A cultura se modificou lá profundamente, mas até tempos atrás, em algumas regiões da Índia tradicional, matar uma vaca era realmente proibido, né? E elas eram sempre tratadas como mães simbólicas. Ainda entre os povos orientais, eu queria salientar uma vertente, uma tradição, que é do jainismo, que de todas as que eu estudo, que estudei, é a que mais radicalmente sustenta uma ética que eles próprios assumem como a ética da não violência. A não violência como um valor que está no Bhagavad Gita, está nos Yoga Sutras de Patanjali, está como parte de toda a ética espiritual hindu. Os jainistas levam a ahimsa às últimas consequências, né? Primeiro, que eles são vegetarianos estritos. Segundo, que eles chegam a usar uma espécie de máscara na boca, né, para não correr o risco de matar insetos, pequenos insetos. Tem essa ideia de que varrem o chão antes de andar. Eu já li sobre, nunca vi isso, mas li sobre uma espécie de coador que eles usam na água para também não correr o risco de matar algum animal, algum ser que existisse ali. Então, a visão de todos os seres como todos os seres animais, como expressões de jiva, da alma espiritual, né? Uma expressão individualizada, um jivatma, né? E isso é uma coisa interessante de ver, porque olhar para o animal como expressão do divino. Isso está em muitas tradições em relação aos humanos, você olhar os humanos como divinos, mas aqui é muita ênfase na relação, no olhar para os animais como representantes divinos, né? Ainda, indo para o Japão, ainda entre os povos orientais, não há como não ressaltar a tradição shintoísta. A tradição Shinto, ela vê não só nas árvores, nos vegetais, como nos animais, inclusive em lugares especiais como cachoeiras, rios, vê a presença dos kami, né? A presença dos kami, dos deuses da floresta, né? O Shinto é uma tradição muito interessante, a gente deveria estudar mais isso aqui. Ela não chega a ser uma tradição religiosa, vamos dizer assim, ou não se estrutura como uma religião, mas sim como uma filosofia espiritual, que
reconhece o espiritual em todas as expressões da natureza, né? Então, existem animais como uma raposa é associada a uma divindade chamada Inari. Os cervos são considerados também animais sagrados. Vocês vejam que interessante. O cervo, que é um animal dócil, como símbolo espiritual, inclusive como uma representação mesmo, uma valorização das qualidades do cervo. Olha a diferença disso, que aliás é também seguido pelo Tibete, né? É também seguido pelo Tibete, porque os animais simbólicos do Tibete são dois cervos, um de frente para o outro, né? E são os povos mais pacíficos, né? Os povos mais pacíficos. Ao contrário, os grandes países hoje costumam ter como símbolos animais de caça, né? Estados Unidos, a águia, um animal de rapina, né? A Rússia, um urso, né? E ainda transitando pelos vários continentes, chama a atenção para os aborígenes australianos. Os aborígenes australianos têm a prática do totemismo. Eles fazem totens com animais representados ali, que têm uma vinculação direta com as famílias e com os grupos, né? Tudo isso para dizer como a percepção dos animais na história da nossa espécie sempre carregou em todos os continentes um senso de ligação, de conexão, de reconhecimento espiritual dessas espécies. Aqui, por exemplo, uma síntese que eu busquei fazer do que une essas culturas todas, né? Os animais como pessoas. Animais como pessoas, um tipo de pessoa. Isso muda tudo quando você olha para um animal, como it em inglês, como uma coisa em inglês, do que quando você vê como pessoa. Eles possuem, os animais, espírito, intenção, agência, né? Há uma relação de reciprocidade. Na nossa história, nós carregamos isso na nossa genética, na memória ancestral. As relações que nós tínhamos com outras espécies eram relações de reciprocidade, né? Não havia a exploração unilateral, é uma espécie de troca. Isso fez parte de milhares de anos de existência da nossa espécie. Também haviam limites morais ao fato de que alguns povos se utilizavam da carne como alimentação, né? Mas o olhar espiritual para a natureza e para os animais provocava limites morais à caça. Mesmo quando caçam, né, existem rituais para sacralizar a caça. Existem restrições a como ela deve ser feita, a quantidade de caça a ser realizada e reações de gratidão em relação a essas outras espécies. Portanto, talvez o traço mais interessante que a gente observa na história humana, olha, dizem que nós estamos aqui entre 200 e 300 mil anos como Homo sapiens sapiens. Vivendo em cidades ou pequenos grupamentos, nós estamos aqui há apenas 10 mil anos, nesse jeito de viver. Há 7 mil anos, 6 mil anos, começaram as grandes civilizações. E hoje nós estamos vivendo em metrópoles. Mas isso são 10 mil anos numa história de 300 mil anos. Então é brutal o impacto na nossa genética e na nossa memória ancestral dessa vivência dos antepassados, dos ancestrais. Em ecopsicologia, isso é chamado de o inconsciente ecológico, ou essa raiz psíquica que nos conecta à senciência de todos os seres da natureza. A natureza vista como uma grande família de vida e consciência,
e que nós estamos ligados por uma sensibilidade especial, em que a nossa consciência guarda a história e a riqueza da vida, de todas as formas de vida, né? E que, segundo as proposições da ecopsicologia, o inconsciente ecológico naturalmente nos coloca numa posição de encantamento, interesse e de reciprocidade em relação a todas as formas de vida. O que fez com que o Roszak, quem propôs o conceito de inconsciente ecológico, dissesse que a nossa cultura contemporânea, essa dos últimos séculos, vive uma repressão do inconsciente ecológico sem precedentes na história. O que nos faz perder esse sentimento original dos povos centrados na Terra, que eram regulados nas relações éticas pela maneira como percebiam e sentiam as outras espécies, né? Isso ficou faltando na psique contemporânea. Ficou como um buraco em que uma sensibilidade original foi suprimida. E o que fica disso é uma posição unilateral, um interesse de uso das outras espécies, e eu disse isso já muitas vezes, devo ter dito aqui também. Escutei uma frase brilhante de um professor, de que nossa economia se transformou na transformação, numa velocidade cada vez maior, dos animais, vegetais e minerais em produtos para o nosso consumo, né? Então, aqui se cria uma psique consumista que consome a vida, que ultrapassa todos os direitos de outras espécies que não são reconhecidos, né? E que sofre por isso, porque uma sensibilidade original nossa, que está nessas outras espécies, ela foi diluída ou enfraquecida, né? Então, isso que conecta, que une todas as culturas, nos remete literalmente a uma sensação de irmandade, ou de fraternidade em relação a todas as formas de vida, né? E se a gente for, já não para a história dos povos centrados na Terra, mas já para aqueles que foram fundamentais na construção da psique contemporânea, começa a entender um pouco mais dessa história, né? Em Aristóteles, ele dizia: onde há sensação, há também prazer e dor. Aristóteles reconhecia a sensação nos animais. Ele dizia que os animais eram seres que sentem, mas dizia também que alguns animais possuem imaginação, outros não. E onde há imaginação, há também desejo. Ou seja, reconhecendo que alguns animais possuem imaginação, que também possuem desejo, ou seja, agência, um certo, vamos dizer assim, uma identidade com complexidades psíquicas, né? Ele define o ser humano como um animal racional, né? Como um animal racional. Então ele acrescenta a camada da racionalidade a essa camada original do animal dentro de nós. O que seria o animal dentro de nós? A inteligência intuitiva e instintiva, né? A sensibilidade, a orientação que o instinto dá, enfim, né? Sandra, por favor. Agora a gente chega numa figura que é muito... eu tenho uma curiosidade enorme por esse personagem. Pitágoras, né? O sábio de Samos, que criou uma escola, que a gente pode considerar como uma das escolas de mistérios da Grécia, uma escola iniciática, né? E onde se estudava matemática avançada como prática espiritual, onde havia toda uma preparação ética, né? Uma mística que envolvia também as artes, a música em especial, e que criou ficou conhecido como alguém que tinha uma dieta específica. Então, os membros da escola de Pitágoras tinham uma dieta pitagórica.
que excluía completamente morte de animais, né? E há essa ideia, essa citação: enquanto os homens continuarem a massacrar animais, eles também continuarão a matar uns aos outros. Extremamente forte essa frase dele, né? Enquanto os homens continuarem a massacrar animais, eles também continuarão a matar uns aos outros. Por quê? Porque a relação com o animal é a primeira expressão de uma sensibilidade empobrecida, né? E uma outra ideia associada à escola pitagórica: não destruam o corpo de um animal porque ele pode conter a alma de um amigo. O Pitágoras era reencarnacionista, mas no sentido de transmigração de almas, lembrando que Pitágoras viajou à Índia, esteve no Egito também, e assimilou essas ideias, né? Então, para ele, um animal, como dizem os budistas têm uma maneira pedagogicamente muito curiosa de ensinar isso, né? Todos os seres podem ter sido a sua mãe em vidas passadas, né? Esse ser pode ter sido sua mãe em uma vida passada. Numa maneira de refinar o olhar da pessoa para os outros seres, buscando trazer para as relações com os outros seres a mesma qualidade que essas pessoas têm com as pessoas mais caras, mais queridas, né? Então, Pitágoras é uma figura. E aqui está dito isso, né? Eu não sei se você sabe, mas a expressão vegetarianismo, ela começa mesmo lá pelo século XIX, quando Gandhi e outros criam o primeiro restaurante vegetariano, pelo menos até onde eu sei, o primeiro restaurante vegetariano na Europa. Ele cria na Inglaterra quando vai estudar direito lá, né? Nos séculos anteriores, ficou essa ideia de uma dieta sem carne, uma dieta pitagórica, e era assim que eram falados: a pessoa ela adota uma dieta pitagórica. Por favor. Plutarco, ele tem uma obra sobre o consumo da carne. Ele traz para essa questão da relação com seres sencientes, como o Pitágoras também trouxe, a questão do consumo da carne. E essa citação: pergunto a vocês, com que estado de espírito o primeiro homem tocou sua boca em sangue de um animal? E ele faz uma relação entre o estado de consciência, né, de uma alimentação que vem da morte para outras formas, né, para outras formas de alimentação. Por favor. O Leonardo da Vinci também era uma figura que falava da sensibilidade dos animais, né? Existem relatos históricos que ele também evitava a carne por compaixão pelos animais. E essa citação que é atribuída a ele diz: olha, isso aqui eu sempre achei muito interessante: chegará o tempo em que os homens olharão para o assassinato de animais como hoje olham para o assassinato de homens. Existe uma outra frase atribuída a ele que diz que o dia que o ser humano conhecer a alma dos animais, não conseguirá mais comê-los. Outra frase frequentemente citada: minha vida tem sido guiada pelo princípio de não prejudicar nenhum ser vivo. Por favor. E aqui a gente entra num outro período da história. Lembrem que nós estamos buscando compreender o trajeto até chegar no conceito de ciência da Declaração de Cambridge, em 2012. E aqui a gente chega literalmente num momento transformador da história do Ocidente, que foi o trabalho de Descartes, René Descartes, pai da ciência, um dos pais da ciência, né? Ele diz: é coisa muito notável que não haja homens tão embrutecidos e estúpidos que não sejam capazes de arranjar diversas palavras, enquanto não há outro animal, por mais perfeito e bem dotado que seja, que faça o mesmo.
Isso não prova apenas que os animais têm menos razão que os homens, mas que não têm razão alguma, né? Então, dentro do conceito dele de razão, que implica um raciocínio lógico, o uso de símbolos, de palavras, etc., para Descartes, os animais não tinham nenhuma razão. Por favor. Os gritos, essa que é o problema. Os gritos que eles emitem quando são feridos não significam que sintam dor, mas apenas que os seus órgãos são afetados, né? Então, vocês percebem que já começa a haver uma mudança na maneira de olhar para os animais com a extinção do paganismo na Europa, falando em termos de construção da sociedade ocidental, né? Quando o sagrado ele é retirado dos animais, é colocado no céu, na transcendência, em que os animais passam a ser concebidos como estando a serviço da nossa espécie. E isso foi uma marca, né? Uma marca da evolução histórica. Porém, quando chega na era da ciência, de certa forma, essa visão depreciativa do animal ela é oficializada, né? Então a ciência, bom, a gente sabe que a ciência exige um ceticismo metodológico, né? Eu não afirmo nada que eu não possa provar. Então, de certa maneira, aqui o Descartes está sendo coerente com a proposta científica. Eu não posso dizer que o animal sinta dor. Eu vejo que ele grita. Agora, aqui, que é um documento, uma carta que ele escreve, ele está dizendo que os gritos que eles emitem quando são feridos não significam que sintam dor. Eu tenho a impressão que ele não podia ter dito isso, porque ele também não tem como provar que não sintam dor, né? Mas isso permaneceu. E esse olhar, ele se concretiza na evolução do pensamento científico e, em seguidinha, a gente vê a chegada da Revolução Industrial, na medida que a ciência começou a gerar tecnologia. E essa perspectiva, em relação aos animais, ela foi orientadora no desenvolvimento econômico na sociedade industrial. Concordam com isso? Durante a maior parte do tempo, não havia consideração ética a se ter com as outras espécies, já que elas não sentem dor, não sofrem. Um papel importante na história também vem com Charles Darwin. E aí começa a mudar esse enfoque que vem de Descartes, quando Charles Darwin, com a teoria da evolução, nos faz pensar que existe uma condição de continuidade entre as espécies. E a nossa espécie mesmo é derivada de espécies animais, o que não era aceito pela Igreja e também não era uma ideia do início da ciência na época de Descartes. Então, emoções e sensações passaram a ser vistas pelo Darwin como experiências compartilhadas entre nós e nossos ancestrais não humanos. Inclusive, ele tem uma obra chamada A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872, onde ele claramente afirma que as expressões emocionais são evolutivas, elas têm uma função evolutiva, portanto, faria todo sentido que elas também existissem nos animais, que os animais possuem estados emocionais reais, e esse período marca o início do reconhecimento científico da dor animal. Eu estou indo na história, né? Pegando na história. Então a gente foi de Descartes para Darwin, chegamos numa figura que já é da política, que conseguiu ser um gênio que fundiu de uma maneira especial ação política com espiritualidade. Mahatma Gandhi, inspirado no Bhagavad Gita, né? Ele via o vegetarianismo como um princípio espiritual e ético. Inclusive tem uma história muito curiosa da biografia dele,
revoltado não revoltado, ele estava percebendo que os ingleses eram muito mais fortes, muscularmente falando, do que os indianos. E ele achava, muito jovem, que era preciso ser tão forte quanto os ingleses. E ele, apesar de vegetariano e de família, né, ele experimentou uma carne de cabra. E ele conta na biografia que ele não conseguiu dormir. E quando ele dormia, ele sonhava que a cabra estava dentro dele, dentro do estômago dele, né? De tão profunda que era a convicção que ele recebeu da formação dele e que não era coerente com comer carne. A grandeza de uma nação, olha só, essa é ótima. A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como seus animais são tratados. Faz sentido isso para vocês? A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como seus animais são tratados, né? E aí ele também tem essa frase de que o vegetarianismo é a prova de que o homem pode viver sem destruir. Mas também não só na política, nem só na ciência, também nas artes. Por exemplo, Leon Tolstói, um dos grandes nomes da literatura universal. Após uma profunda transformação espiritual, ele decidiu se tornar vegetariano. E ele fala, enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. Completamente conectado com Gandhi. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. E se um homem aspira a uma vida moral, seu primeiro ato de abstinência deve ser evitar a carne, né? Sandra, por favor. E ainda, George Bernard Shaw, um vegetariano militante, dizia que os animais são meus amigos e eu não como meus amigos. O corpo humano não foi feito para ser um cemitério de animais mortos, né? E ainda, para fechar essa série, um autor que me inspira profundamente e que Gandhi deveu muito a ele também, que é Henry Thoreau, que criou o conceito, né, de desobediência civil. Ele dizia que parte do destino da raça humana abandonar o homem, o hábito de comer animais. Eu trouxe aqui, então, para a gente fechar esse capítulo mais histórico, uma pequena síntese com alguns elementos novos sobre como é que essa história foi acontecendo, né? Então a gente vai lá atrás para o aristotelismo, onde ele diz que que os animais têm uma alma sensitiva. Por isso que eu coloquei no título dessa apresentação, da alma sensitiva à senciência. Então, eles têm uma alma sensitiva, mas são inferiores por não serem racionais. No século XVII, vem Descartes com a ideia da máquina, da besta-máquina, né? Que os animais são autômatos, sem alma e sem dor real. Já no iluminismo, Bentham, ele muda a lógica, ele pergunta, os animais, para definir o status dos animais, é preciso mudar a pergunta. Eles podem pensar eles podem sofrer, né? O Darwin, que vem falar da continuidade evolutiva, aí depois ainda uma expressão da ciência que é o behaviorismo, que foi focado apenas no comportamento, tanto de animais quanto de homens, mas dava pouca atenção à experiência subjetiva. E já no século XXI surge a neurociência cognitiva, que é o reconhecimento, e aí é super importante, porque esse é o ponto da virada, quando a gente começa a compreender melhor o cérebro, as relações entre a experiência subjetiva e as estruturas cerebrais. Então aqui surge o reconhecimento de estruturas subcorticais como geradoras de senciência. Então a neurociência cognitiva, ela percebendo na anatomia celular, cerebral de animais, a mesma estrutura dos humanos,
chega à conclusão lógica que se essas estruturas estão ligadas à nossa experiência subjetiva, também estão ligadas à experiência subjetiva dos animais. Por favor. Um ponto muito importante nessa história foi a obra do Peter Singer, A Libertação Animal. Né? Essa obra, que ela é dos anos 80 ou 70, ela inicia uma rápida tomada de consciência sobre como nós nos relacionamos com os animais. Né? Desse trabalho do Singer surgiram depois muitas pressões sobre vivissecção, sobre o uso de animais em pesquisas científicas e também na questão do impacto da alimentação no planeta. Uma pequena síntese das ideias dele, porque essas ideias são realmente importantes nessa história. Primeiro, a ideia da igualdade, que não é sobre direitos iguais, né? É preciso reconhecer as diferenças no que há de diferenças, mas considerar que todos os seres têm interesse em fugir da dor. Esse é um ensinamento budista ancestral. Ele cria o conceito de especismo, né? Que é uma barreira arbitrária e injusta comparável ao racismo. Né? Assim como há preconceito em relação a algumas raças, existe um preconceito em relação aos outros animais. Uma coisificação a nível de raças humanas e uma coisificação em termos de outras espécies. Especismo. Sem ciência, ele coloca a ciência como um termômetro moral. Se o ser sente dor, ele entra no cálculo ético. Se um ser sente dor, eu não tenho direito de me aproveitar dele dessa forma, da forma como eu faço. E o impacto, né? Essa obra, ela propunha uma mudança radical no consumo alimentar e na pesquisa científica. Por favor. Só para a gente ter uma ideia, aqui só um aprofundamento dessas duas lógicas, né? A lógica especista e a lógica que leva em consideração a igualdade de direito de existência. O fundamento moral é o pertencimento à espécie do Homo sapiens, ou seja, se eu pertenço à espécie Homo sapiens, né, eu tenho todos os direitos, os outros seres não. E já a fundamentação moral da outra é que, havendo capacidade de sentir dor, esse é um limite ético de até onde eu posso ir. O valor da vida. Na lógica especista, a vida humana tem um valor intrínseco absoluto. Os outros seres só têm sentido de existência na medida em que nos servem a nós humanos. E já na ética da libertação, o valor da vida depende da qualidade da experiência e da consciência. O uso dos animais, justificado no especismo se houver benefício humano, mesmo que trivial. Injustificado, na lógica do Singer, se o sofrimento animal exceder o benefício humano. E uma decisão ética que é baseada em tradição e utilidade econômica, dentro da perspectiva especista, para uma baseada na minimização do sofrimento total. Eticamente, eu não vejo nem como comparar essas duas perspectivas. Esse aqui é um cálculo que eu trouxe só para a gente tomar consciência disso, né? Esses números todos se referem aos 10 países que são os maiores exportadores ou produtores de proteína animal. Né? China, Estados Unidos, Brasil, Rússia, etc. e tal. Eu coloquei aqui o total diário de abates de animais de qualquer ordem. Vocês sabem quantos seres não humanos morrem por dia? Por dia. 128 milhões. 128 milhões de seres vivos que são abatidos todo dia apenas pelos 10 países que mais produzem. Né? Como é que fala de novo? Estados Unidos, China... China, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, México, Vietnã, Espanha, Alemanha e Canadá. Né? 128 milhões de mortes diárias de animais. Né? Vamos passar?
E aqui não tem como a gente não fazer um paralelo, ou talvez não um paralelo, mas um ponto de convergência entre antropocentrismo radical que vem com a perspectiva cristã e o antropocentrismo que também veio da visão científica. Os dois convergem para uma perspectiva de superioridade da nossa espécie em relação às outras, o que nos leva à ideia realmente de que está tudo aí para nos servir, e é exatamente o que nós temos feito, e é exatamente o que inspira a economia como ela está hoje, né? Todo o planeta está aí para ser transformado em mercadoria. O que nos desloca tremendamente, de forma perigosa, da intuição original da nossa espécie, de que nós somos parte de uma grande teia de vida, onde todos os seres cumprem um lugar, todos os seres têm uma jornada evolutiva própria, todos os seres têm um status na sua vida existencial, eles se reconhecem como seres, eles são capazes de sentir, de reagir. Eu hoje foquei apenas no mundo animal, mas se nós fôssemos trabalhar também a ciência vegetal, esse é um outro capítulo muito interessante, completamente coerente com o que nós estamos vendo aqui. Portanto, a ideia de uma grande rede de seres que compartilham vínculos históricos e evolutivos e que um depende do outro, literalmente parceiros evolutivos por milhares ou milhões de anos, né? Não é isso que está na consciência da mentalidade contemporânea. A mentalidade contemporânea não se vê como parte da rede. Ela se vê numa pirâmide. Tudo existe para servir. E se nós estamos agora mudando o clima e entrando no antropoceno, né? Ou seja, a decorrência natural desse modo de pensar, a transformação do planeta de tal maneira que as espécies que sobrevivem são aquelas que são de interesse econômico. A atividade industrial baseada na não consideração de como o planeta funciona, levando inclusive à disrupção do clima, é um projeto de autoaniquilação da nossa espécie. Literalmente, um projeto de autoaniquilação. Mas o lado... A autoaniquilação é apenas um dos aspectos, que é a autoaniquilação física. Existe ainda um empobrecimento psíquico que deriva dessa coisificação da vida, né? Então, eu trouxe aqui, para a gente, nós já vimos o pensamento cartesiano, todos conhecem como evoluiu a ciência, a vida emocional dos animais, do Mark... fugiu o nome dele, mas é uma obra que está em português, uma obra importante. O prefácio é feito pela Jane Goodall e ela conta que quando foi contratada para viajar para a África, para estudar o comportamento dos chimpanzés, né, ela não tinha ainda um treinamento científico. Ela não tinha passado pela academia. Ela recebeu o treinamento científico de registrar tudo, encontrar os padrões, foi para lá para fazer isso, né? Fez isso, se tornou uma referência, mas ela, quando foi aceita pela comunidade de chimpanzés, ela batizou cada um deles. Então, os chimpanzés para ela tinham nomes. E ela escreve isso. E foi profundamente criticada, ela conta no prefácio as críticas que ela recebeu por tentar humanizar os animais. E como critério científico dentro da biologia, da etologia em especial, que é o estudo do comportamento animal, sempre se teve esse cuidado, né, de não interpretar as reações observadas nos animais como sendo similares à experiência subjetiva dos humanos, né? Mas para Jane Goodall era evidente que eles brincavam, né? Era evidente que eles ficavam felizes, era evidente que eles ficavam agressivos, né? Que eles viviam luto, que eles faziam guerra, né?
que eles, e esse foi uma coisa interessante, porque foi a primeira vez, foi ela que registrou, pela primeira vez, um animal usando um instrumento, criando um instrumento para facilitar a vida, porque até então se considerava que apenas o homem, o ser humano, capaz de criar tecnologias, poderia fazer uma coisa como essa. Até que ela viu um chimpanzé pegando um galho, enfiando dentro de um formigueiro e comendo as formigas a partir do galho, né? Ou seja, uma outra espécie aprendeu a criar instrumentos. E aí há hoje uma outra leva de cientistas que afirmam que não dá para permanecer nessa asepsia daquela fase da ciência em que você se recusa a reconhecer o sentimento nos animais como um dogma da ciência que deixa de ser uma orientação científica e passa a ser, na verdade, a semelhança dos dogmas religiosos, apenas uma crença. É uma crença de que os animais não sentem como nós. Eu não poder dizer ou reconhecer que eles sentem como nós, é coerente com uma economia que os trata como coisas. Percebe? Porque se a ciência começa a falar de animais tendo experiências subjetivas como nós, todo esse movimento da alma sensitiva à ciência vai ganhar uma outra proporção. E isso ameaça muitos nichos de poder e de riqueza. E é nesse impasse que nós ainda hoje vivemos. Porque grande parte do dinheiro que circula numa indústria da morte, onde essa demanda ética da ciência não tem lugar. Eu eventualmente assisto debates entre vegetarianos e pessoas que comem carne. Existe a questão mais racional, a questão, claro, do impacto ecológico da alimentação a partir da carne para uma alimentação vegetariana. Se vocês forem... vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo esse computador aqui, tá? Esse computador aqui. Digamos que a alimentação, o impacto ecológico da alimentação baseada em pecuária tem como pegada ecológica toda essa extensão aqui. A alimentação vegetariana, ela tem apenas essa extensão aqui. A alimentação vegana tem apenas essa pegada ecológica. Então, assim, do ponto de vista de pegada ecológica, não há o que discutir. Não há o que discutir em relação, né, à racionalidade de um abandono da alimentação baseada na carne. Mas é claro que tem hábitos, identidades e muito dinheiro por trás, né? E isso torna a coisa um pouco mais complicada, bem mais complicada. E frequentemente nos debates que eu observo sobre veganos e onívoros, né, eu vejo que tem uma coisa que não dá, não avança esse debate, porque alguns dos argumentos dados pelos onívoros podem até ter uma certa lógica, mas carecem dessa proposição de sensibilidade que considera o sofrimento dos animais, né? Frequentemente eu escuto, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. O sofrimento faz parte da vida. É assim, né? O sofrimento faz parte da vida. Agora, essas pessoas a que eu me referi aqui, elas tomam uma decisão. Ok, o sofrimento faz parte da vida, mas o sofrimento deles não vai vir por minha causa. E eu quero ter a paz de saber que não sou eu responsável pelo sofrimento desses outros seres, né? Agostinho e Aquino consolidaram a ideia de que, por não possuírem razão, os animais não pertencem à comunidade moral.
O sofrimento animal era visto como irrelevante, pois eles seriam instrumentos criados para o ser humano. A exceção é São Francisco de Assis, que tentou resgatar a senciência via fraternidade cósmica. Mas sua visão permaneceu periférica diante da teologia escolástica dominante. Vocês sabem que Francisco de Assis é considerado o patrono da ecologia, né? Eu não sei se vocês sabem a história disso. Ele é o patrono da ecologia por conta de um autor chamado Lynn White, um historiador, que escreveu um artigo na revista Science a respeito, o que ele chamou de as raízes culturais da crise ambiental. Ele apontava justamente uma visão de mundo antropocêntrica, inspirada religiosamente, está na base da crise ambiental. E ele afirma com muita força que nós não vamos sair da crise que nós estamos gerando se não mudarmos a visão religiosa. E ele afirma que, felizmente, nós não precisamos abandonar a religião dominante, porque no cristianismo nós temos o exemplo que nós precisamos para sair da crise ambiental. E o exemplo é Francisco de Assis, que, como está aqui no texto, propõe uma fraternidade cósmica, onde as outras espécies são seres espirituais, né, que também louvam o Criador, e na visão dele, e que por essa filiação de todas as espécies a Deus, né, todos deveriam ser considerados, inclusive eles, animais e plantas, como irmãos da criação. O que implica retirar esses seres do estigma de serem coisas e passarem a ser vistos como seres vivos, conscientes, sencientes, né, que estão fazendo a sua jornada evolutiva, criados pelo grande mistério, e estamos todos juntos nesse planeta que roda no espaço, né? Essa visão, ela é... Vamos passar disso. E aqui, para ir encerrando, então, não se trata mais de os animais são úteis para nós, como pergunta a orientadora, mas sim como viver dentro de uma comunidade de seres que sentem. O que isso impacta e implica nas nossas escolhas? Que economia seríamos capazes de criar que seja benéfica para todas as espécies, não apenas para nós? E aqui, provavelmente, economia e ecologia vão ser sinônimos de um mesmo olhar. Por favor. Jonah Macy, figura super importante da ecologia profunda, da ecopsicologia, afirma que, à medida que ampliamos a nossa identidade para incluir outros seres vivos dentro dessa grande teia, o cuidado com eles surge naturalmente. Aqui nós estamos falando de um resgate à sensibilidade original. Porque a ética necessária aqui, ela parte da restauração da sensibilidade original, que está empedrecida, né, vamos dizer assim, por toda uma visão de mundo coisificadora do mundo. E aqui uma frase do Rosak, que é: a psique humana está enraizada em uma matriz ecológica mais profunda. A psique humana está enraizada numa matriz ecológica mais profunda e a psique de todos os seres igualmente. Portanto, nós partilhamos dessa matriz ecológica mais profunda, que também pode se dizer, numa perspectiva espiritual, que é uma matriz ecológica de unidade, de conexão entre todas as coisas. E fechando, os últimos autores, Teilhard de Chardin, que diz: nós não estamos na Terra, nós somos a Terra tomando consciência de si mesma. Então, nessa jornada de tomando consciência, a Terra tomando consciência de si mesma, nós tomando consciência de nós mesmos, nós precisamos estar assim, abertos para compreender que já vivemos grandes transformações. Grandes ideias foram deixadas para trás e trocadas por outras ideias mais ricas e mais profundas
e mais acertadas, né? Sempre que é necessário, nós vamos viver uma crise. A crise está a nosso favor nisso. Existem crises que são econômicas e crises que são conceituais. A ideia da ciência que a Declaração de Cambridge trouxe, ela tem o potencial de dar uma chacoalhada nas nossas crenças, né? Ela confronta claramente uma perspectiva antropocêntrica e, como decorrência de um antropocentrismo cru, também uma insensibilidade que segue isso. E o James Hillman, uma grande figura da psicologia arquetípica, quando os animais desaparecem do mundo, algo também desaparece na alma humana. E, por último, uma frase do Jung, que o homem civilizado perdeu contato com o animal dentro de si. O que ele quis dizer com isso? Que aquilo que os animais vivem, esse senso instintivo de vida e de cumprir, mesmo que não conscientemente, um lugar dentro da grande teia, mas uma sensação de estar vivo, uma sensação ligada aos instintos, né? Aos instintos de sobrevivência, que para a gente também se expressam como uma intuição também em níveis mais profundos. Toda uma camada do existir que está abaixo da razão, profundamente enraizada na vida, né? Mas que não se reduz à razão. Então, a hipertrofia da razão na sociedade tecnológica, capitalista, industrial, antropocêntrica, infelizmente colonialista, porque o antropocentrismo e o colonialismo eles estão muito juntos, A gente acha que está evoluindo e você vê novos exemplos de colonialismo como a gente está vendo agora, né? O que significa esse colonialismo, né? De novo, olhar para os outros humanos como coisas a serem conquistadas e se apropriando daquelas riquezas que são daquele povo, né? Se é assim com humanos, o que dirá dos animais? Então, aqui a gente está falando de uma revolução necessária, que eu diria que é a revolução da sensibilidade, é o resgate da sensibilidade original, humana, né? Isso pode levar tempo, mas, sinceramente, acredito, porque testemunho isso na minha profissão, que sempre que um aspecto da natureza humana não é vivido, ele vira sintoma. E essa supressão dessa natureza instintiva em nós, que nos desconecta também de toda a teia de vida do planeta, não nos deixa completos. Fica faltando algo importante. E fica faltando essa sensibilidade, que é a origem da ética real, porque a real ética é a capacidade de perceber o outro com sensibilidade, e que essa declaração de Cambridge, e toda essa história, na verdade, vem buscando nos alertar, né? E claro, o Doni que vem conversar comigo e pedir alguma coisa, e os animais de vocês, com quem vocês têm uma relação, sempre podendo aprofundar cada vez mais, nos exemplificando da riqueza da consciência fora da nossa espécie. Eles são lembretes de que essa riqueza, na verdade, está espalhada por todo o planeta, em todas as espécies, e que legal mesmo é viver em sintonia ética com todas elas e não como colonizadores da vida das outras espécies. Obrigado.